Hermano, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él. tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, Estás satisfecho, porque si te conociera mejor, podría cambiar la acusación. y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, Estás satisfecho, porque todavía necesitarías unos toques de negro. para acercarse más a la realidad. De Charles Spurgeon. Agora, traduzindo o texto para português. Irmão, se algum homem pensa mal de você, não fique de mal com ele, porque você é pior do que ele pensa que é. Se te acusam falsamente por algo, esteja satisfeito, porque se ele te conhecesse melhor, poderia mudar a acusação e não sairias beneficiado pela mudança. Se pinta um quadro moral de ti e é feio, esteja satisfeito, porque todavia necessitarias de uns toques de preto para se parecer mais com a realidade. Autor Charles Haddon Spurgeon. Agora queremos falar um pouco sobre a nossa meditação no texto de Charles Spurgeon. Esse texto nos remete a alguns ensinos de Jesus, como por exemplo a humildade e a como sofrer injustiça. Bom, ser humilde é reconhecer que necessito de algo. No meu caso, eu tenho que reconhecer que eu necessito de Deus, porque sem Ele eu não posso fazer nada. Um texto que fala isso é Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. E sofrer injustiça, bom, Jesus sofreu injustiça. E no texto de Charles Spurgeon fala que se alguém te acusar, fazer uma acusação falsa, não fique de mal com ele. Jesus nos ensinou em Mateus 5, de 11 a 12. O texto fala assim: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 11 a 12. Bom, seguimos aí meditando e orando, e que Deus nos ajude a nos parecermos mais com Jesus. Agora, um pouco de Charles Haddon Spurgeon. Este é Charles Haddon Spurgeon. Ele nasceu dia 19 de junho de 1834, em Kelvedon, lá na Inglaterra. Com uma curiosidade, seus bisavós fugiram da Holanda para a Inglaterra, porque na época o Filipe II trouxe a Inquisição Espanhola para a Holanda. Aos 5 anos de idade, já demonstrava interesse sério pela vida cristã. E ele foi fortemente influenciado pela literatura de O Peregrino e outras histórias de mártires. Até os 15 anos, Charles Spurgeon experimentou uma forte convicção de pecado e buscava ardentemente sua salvação. Nesse período, houve uma pregação e foi convencido de que sua justiça e salvação estavam em Cristo.
uma pregação baseada no texto de Isaías 45:22, que lá diz: Olhai para mim e sede salvos, vós, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Aos 16 anos, começou a pregar, e com 20 anos já havia pregado mais de 600 mensagens, e até o final de sua vida publicou cerca de 3.561 sermões e 135 livros. As contribuições de Spurgeon não param por aí. Ele fundou cerca de 66 instituições, incluindo orfanatos, templos congregacionais, revistas, jornais, editoras e algumas escolas. Ele era conhecido como o príncipe dos pregadores, e todo o trabalho de Charles Spurgeon foi feito com muita dedicação na leitura das escrituras e oração. Inspirados na biografia de Spurgeon, exercitamos nosso raciocínio lógico com algumas questões matemáticas. Vejam. Primeiro, sabendo que Charles Spurgeon nasceu em 19 de junho de 1834, diga em que século ele nasceu. Segundo, alguns meses depois de pregar seu primeiro sermão, foi chamado a pastorear a igreja de Waterbridge. Ao fim de 2 anos, essa igreja tinha 100 membros. Antes desses 2 anos, a igreja tinha 60% a menos. Quantos membros tinham? Terceiro, se Charles Spurgeon começou a pregar com 16 anos, em que ano ele pregou o primeiro sermão? Quarto, as primeiras reuniões lideradas por Spurgeon foram realizadas em um prédio que comportava 1.200 pessoas. Entretanto, em poucos meses esse local precisou ser reformado para ampliação, considerando que o número de membros havia quadruplicado e o ideal seria ampliar com 50% a mais do número de pessoas no momento. Quantos lugares a mais deveriam ser criados? Quinto, a congregação continuou a crescer bastante e os cultos precisaram logo ser realizados em um local para 12.000 pessoas. No primeiro dia de culto, nesse local havia 15% a mais de pessoas do que o mesmo comportava. E fora do prédio havia cerca de 10.000 pessoas. Quantas pessoas foram para o culto naquele dia? Sexta, Charles Haddon Spurgeon recebeu convites para pregar em várias cidades da Inglaterra, Escócia, Irlanda, Gales, Holanda e França. Ele pregou cerca de 12 vezes por semana, considerando que todos os dias ele reservava um turno do dia para descanso e um dia inteiro da semana para descanso. E ainda suas pregações duravam cerca de 4 horas, ou seja, um turno. Quantas vezes Spurgeon pregava por dia? Sétima, até o fim de sua vida, Spurgeon publicou cerca de 3.561 sermões. Se uma pessoa se comprometer a ler um sermão de Spurgeon por dia, ao final de quanto tempo aproximadamente ela terminará? Oitavo, represente num gráfico as informações contidas na tabela abaixo sobre o crescimento de ouvintes dos sermões de Spurgeon ao longo de 7 anos do seu ministério como pastor. Lembram da curiosidade que contamos sobre a família de Spurgeon? Sobre seus bisavós terem ido para a Inglaterra fugindo da Inquisição Espanhola, que havia sido levada até a Holanda? Pois é, gostaríamos de falar um pouco mais sobre o que aprendemos sobre isso. Mas você sabe o que é Inquisição? O termo vem do latim, da palavra inquisitio, que significa indagação, investigação. Ao longo do tempo, várias inquisições foram estabelecidas, como a Inquisição Romana, as Inquisições Protestantes, dentre outras. Mas aqui nós vamos apenas falar um pouco sobre a Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola, ou Tribunal do Santo Ofício da Inquisição,
foi estabelecida em 1478 pelos reis católicos Isabel de Castela e Fernando II de Aragão. A Inquisição destinava-se inicialmente a identificar os hereges entre os convertidos do judaísmo e do islamismo ao catolicismo. Funcionava mais ou menos assim. Os inquisidores recebiam algumas denúncias e iam investigar. Constatado de que as pessoas praticavam a fé oposta ao catolicismo, era dado a ela um prazo para se converter. Caso contrário, ela era punida com exílio, torturas ou até mesmo a morte. Em 1567, Filipe II levou a perseguição à Holanda. Ao começar esse reinado de terror na Holanda, muitos milhares de crentes fugiram para a Inglaterra, e entre os que escaparam encontrava-se a família de Spurgeon. A Inquisição espanhola só foi definitivamente abolida em 1834, durante o reinado de Isabel II. Esta Inquisição durou cerca de 356 anos. Curioso observar que este foi exatamente o ano em que Charles Spurgeon nasceu. Se quiser conhecer um pouco mais sobre a Inquisição espanhola, confira as nossas referências bibliográficas. Bem, amigos, concluímos por aqui nossa apresentação. Agradecemos a Deus por nos guiar e nos instruir durante todo o projeto. Aprendemos muitas coisas. Dentre elas, nossa fé foi alimentada pela palavra de Deus. Nosso espírito foi desafiado com o testemunho de um santo herói. Adquirimos conteúdos novos e revisamos conhecimentos já ganhos nas áreas de matemática, história, espanhol, geografia, português, informática, artes, dentre outros. Deus abençoe a todos e até a próxima!